Sejam bem-vindos ao canal Amor à Inclusão. Boa tarde, eu me chamo Luiz Fernando e hoje nós vamos falar sobre os mitos e verdades sobre a epilepsia. Vocês saberiam dizer quais são os mitos e verdades que rodeiam sobre a epilepsia? Com certeza não. Eu vou ler um artigo que fala sobre isso, os mitos e verdades. Mitos e verdades sobre a epilepsia. Especialistas esclarecem mitos e verdades sobre a epilepsia. Historicamente, a epilepsia traz uma bagagem de preconceitos e estigmas que envolve questões sociais e psicológicas que vão além da medicina. Por isso, é preciso desmitificar essa enfermidade que atinge mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo e cerca de 3 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro, que são recorrentes e geram as crises epiléticas. As crises podem se manifestar com alterações da consciência ou eventos motores, sensitivos e sensoriais, autômicos, por exemplo, suor excessivo, queda de pressão ou psíquicos involuntários percebidos pelo paciente ou por outra pessoa. A seguir, vamos esclarecer alguns mitos e verdades ao redor da doença. Epilepsia é uma doença contagiosa? Mito. A epilepsia é uma doença neurológica não contagiosa, portanto, qualquer contato com alguém que tem epilepsia não transmite a doença. Durante uma crise convulsiva, deve-se segurar os braços e a língua da pessoa? Mito. Durante uma crise, o ideal é colocar o paciente deitado com a cabeça de lado para facilitar a saída de possíveis secreções e evitar a aspiração de volta. A cabeça deverá ser apoiada sobre uma superfície confortável. É importante não introduzir qualquer objeto na boca, não tentar interromper os movimentos dos membros e não oferecer nada para a pessoa ingerir. A crise convulsiva é uma crise epilética na qual existe abalo motor. Para considerar que uma pessoa tem epilepsia, ela deverá ter repetição de suas crises epiléticas. Portanto, a pessoa poderá ter uma crise epilética convulsiva ou não e não ter o diagnóstico de epilepsia. A epilepsia é uma doença mental? Mito. A epilepsia é uma doença neurológica e não mental. Os pacientes com epilepsia não podem dirigir? Mito. Segundo a Associação Brasileira de Educação de Trânsito, o paciente com epilepsia que se encontra em uso de medicação antiepilética poderá dirigir se estiver há 1 ano sem crises epiléticas, dado que deve ser apresentado através de um laudo médico. Caso o paciente esteja em retirada de medicamento antiepilética, ele poderá dirigir se estiver há no mínimo 2 anos sem crises epiléticas e ficar por mais 6 meses sem medicação e sem crise. Já a direção de motocicleta é proibida. É possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? Verdade. Sim, é possível. A manifestação clínica da crise epilética relaciona-se com a área do cérebro de onde a crise é gerada. As crises epiléticas apresentam-se de diferentes maneiras, podendo ser rápidas ou prolongadas, com ou sem alteração da consciência, com fenômeno motor, sensitivo ou sensorial, únicas ou insalvas, inclusive em vigia ou durante o sono. O estresse é um fator desencadeante de crises de epilepsia? Verdade. O estresse é um dos fatores que pode deflagrar uma crise epilética. Existem medicamentos capazes de controlar totalmente a incidência das crises? Verdade. Cerca de 70% dos casos de epilepsia são de fácil controle após o uso de medicamentos adequados. Os 30% restantes são classificados como epilepsia refratária de difícil controle. A epilepsia pode acometer todas as idades? Verdade. A epilepsia acomete desde o período neonatal até o idoso e pode ter início em qualquer período da vida. O paciente com epilepsia pode ter uma vida normal? Verdade. Pacientes com epilepsia, desde que controlados, podem e devem ser inseridos completamente na sociedade, ou seja,
deve trabalhar, estudar, praticar esporte, se divertir e muito mais. Bem, pessoal, esses são os mitos e verdades que está acerca sobre a epilepsia. Quando vocês ouvirem falar sobre isso, vocês vão saber realmente identificar o que é verdade e o que é falso sobre a epilepsia. Que esses dados aqui possam ajudar vocês a compreender mais sobre a epilepsia e, quando conviver com uma pessoa epilética, saber ter uma amizade com essa pessoa. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo.